Então, ainda com o mesmo modelinho, nós vamos falar agora sobre devocionais. Então, se você pensa que nós fomos, nós vertemos. Nós enganemos vocês, fingimos que fomos e vertemos. Olha nós aqui outra vez. Bom, depois dessa linda canção poética, nós vamos falar sobre as devocionais que eu usei durante o ano de 2025, tá bom? Então, eu tenho algumas que estão assim, com o Kindle, tá? Então, não são todas que são livros físicos. Alguns estão lá, mas são outros livros. Porém, a gente usou alguns livros físicos e é isso que a gente vai mostrar. E vai falar de cada um deles. Eu usei pão diário. Esse é mais conhecido, não é pão de alho, não, é pão diário, tá? Muito bonzinho, mensagem curtinha, tá? É um fast food da devocional. É bem rapidinho, você dá uma lida. Teve coisas que eu usei, teve coisas que eu já não usei muito e tá tudo certo. Temos aqui uma pequena coleção de pão diário, porque afinal de contas é um livro bem baratinho, né? Olha aqui, bem acessível. Porém, né, você querer profundidade do pão diário aí já, né, já tô precisando até tirar um pozinho aqui. Aí você já tá pedindo muito, porque não tem aquela profundidade toda. Melhor do que a gente não ler nada, né? O pão diário é muito bom porque ele cabe numa bolsa. Você pode fazer aí, sei lá, um evangelismo e dar para alguém, né? Porque ele é baratinho, é bom, bonzinho, tá? E é um momento de comunhão com Deus, mas não se aprofunda muito. Aí, esse ano eu usei também este aqui, tá? O Café com Deus Pai. Né? É assim, tem uma mensagem para cada ano, tem páginas interativas, nem tanto assim, né? Então, vamos falar do Café com Deus Pai. Muito bom, tal, muito respeito aqui ao pastor Júnior, mas, assim, algumas correções que eu acho que deveriam, né, fazer parte aqui desse, tá até colado, tá? Então, por exemplo, ele tem aqui a frase bíblica, né? Ó, por exemplo, Jeremias 29:11, tá vendo? Aí ele vai falar do versículo e tal, aí ele vai dar algumas abordagens, tá ok? Mas, assim, não tem profundidade, não tem muita profundidade. Mas se você quer profundidade, vai fazer um estudo bíblico. Beleza, mas como, assim, devocional, tá muito mastigadinho com a visão dele, entende? A visão dele tá ficando tudo muito mastigadinho e meio que faz com que a gente que é leitor, né? Algumas pessoas acabam não buscando muito, acham que o que tá escrito aqui tá bom e não se aprofunda. E eu não senti isso, eu senti necessidade de quê? De buscar, tá vendo? Eu fiz algumas buscas a respeito deste versículo, que eu acho que é muito importante, porque senão fica assim um versículo meio jogado, né? Meio, como é que a gente diz? A gente não sabe o que tinha antes desse versículo, o que Jeremias tinha passado para estar falando, o que ele, né? O que esse versículo ele quer dizer na realidade. E às vezes fica uma visão assim muito parcial, né? Você não entra na história, você não sabe direito o que Jeremias passou. Enfim, todas essas coisas aí fica muito, né? Fica muito por cima. Então eu fui buscar mais. Aqui caiu água, por isso que colou, né? Então tem um espaço aqui que até borrou. Ó, aqui, ó, tem um espacinho para você anotar. O tamanho do espaço é muito reduzido. Tudo bem que você fala, mas é um livro dessa grossura, vai ficar dessa grossura. Mas eu acho que a interação aqui tá muito pequena. Existe leitura bíblica bacana, tá mandando as pessoas irem para a Bíblia 10 nesse quesito. Palavra-chave direção, tá bom? Faz algumas perguntas, mas são perguntas assim, qual é a sua escolha para este ano novo? Não são perguntas baseadas na Bíblia. Ela deveria ser uma pergunta baseada, quase um quiz bíblico, vai que seja. Seria muito bom interagir mais aqui. Então eu senti um pouco falta disso, porém isso não faz do Café com Deus Pai algo assim, não compre a porcaria, não. Aqui, ó, né? Acho que para um começo é interessante, mas
seria melhor você complementar o teu estudo, tá? E buscar mais. Essa é uma coisa rápida. Mesmo assim, sabe, ficou mais superficial. Eu achei que faltou profundidade no Café com Deus Pai, tá bom? Mas tudo bem, tem horas que ele parece, assim, um pouco de autoajuda. Nada contra a autoajuda, mas, assim, nota 10 de 10, eu daria para Café com Dois Pai, com Dois Pai, Café com Deus Pai, tá? Eu daria um 7, tá? Aqui eu já dou um 5, né? Porque é bem coisadinho. Aqui eu daria um 7, tá bom? Mas eu usei, tá? Eu usei, porque eu não largo nada, não. Aqui você tem uma devocional da Lisa Bevere, depois eu aprendi esse nome, Bevere, o nome dela. Ela é esposa do pastor John Bevere. E muito interessante a devocional. Aqui uma devocional, capa dura, né? Você pode dar de presente, para não sei quem, legalzinho. É uma devocional bonitinha, né? E ela tá focada em falar sobre ser forte. Tá bom? Aqui, né? Aí você vai ver que aqui não vai ter espaço nenhum para você escrever nada. Então, é o tipo da devocional que é bom ter um caderninho, sabe, de anotação, caso você queira. Ó, um caderninho para você acompanhar, se você quiser. Um caderno qualquer aí, para você acompanhar aqui, para ter as suas, né? É isso aí. Ela já pergunta muito mais coisa, né? E ela é muito voltada para a mulher, né? 10 entre 10, eu daria para forte aí também um 8. Não tá tão bom, mas também não tá. Esse aqui, dose bíblica, outra devocional que eu tenho, é da Sancto. Olha só, doses, são comprimidinhos, eu achei muito divertido isso aqui, né? Ela é bem jovial aqui, ó, né? Esse aqui eu gostei bastante, né? Ele tem como usar a devocional. Ele dá uma dica aqui de como é que você usa a devocional. Vem o sumário. Aí vem, ó, devocional inspirado no Evangelho de Lucas. Aqui ele se inspirou numa coisa só. Tá vendo? Muito bom. Ele dá uma introdução. Aqui estão todas as... Depois também foi inspirado, depois ele usa João, tá? O Evangelho de João. Ó, ele fala quem é Lucas. Ó que interessante. Certo? Fala que ao ler o Evangelho de Lucas, você vai aprender, ó. O que você vai aprender lendo o Evangelho de Lucas? Ó, aqui, ó. Muito bom. Eu gostei, gente. Eu gostei. Isso aqui eu gostei bastante. Tem espacinho aqui para você escrever algo ou fazer um desenho. Bible Journal, pode fazer também. E aqui, ó, ele não tem data certa. Eu achei muito bom, porque senão, se não dá para você estudar no dia 3, aí você está, quando você estuda assim, devocional, você tem sempre que estar no dia da devocional. Então não deu para ler naquele dia, aí já fica um buraco lá na devocional, porque você já vai para outro dia. Não deu para ler dia 4, aí eu vou ler o dia 5. Se der, eu leio 4 e 5, mas já vai ficar meio embolado, você entendeu? E aqui não. Aqui você coloca, você começa quando você quiser. Ó, tá espaço aqui, tá vendo? Que você preenche, tá bom? Aí ele vai falar com você, tá? E vai te dar aqui orações também. Manda você reforçar a ideia indo para a Bíblia. Ele manda você ir para a Bíblia também, tá? Não que o outro pastor lá do Café com Deus Pai não mandou você ir para a Bíblia. Só que ele mandou, ele sugere outra, por exemplo. Eu tô falando aqui, sei lá, um versículo de Colossenses. Aí ele vai e manda você ir para Provérbios, algo parecido, talvez que tenha a ver com o assunto ou não, não sei. Mas eu achei meio embaralhado, sabe? Um pouco embaralhado. E, enfim, tem oração aqui, aí, ó. Aí ele já vai para Lucas 2, tá vendo? Lucas 3 também, tá? E assim por diante. Lucas 7, Lucas 12, olha só o tanto que é.
Lucas 23, 23, do 44 ao 49. Então, você acompanha todo o evangelho, sabe? Aqui com uma simples devocional. Eu achei muito interessante. Indico esse daqui, ó. Dose Bíblica, tem vários tipos de capa. Eu comprei com a menina, mas tem uma capa também com o menino desenhado, para os rapazes e tudo mais, tá? É uma devocional. E aqui depois nós vamos ter, ó. É bem interessante porque você vai ter um planner no final. Ó, aqui, ó. Planner. No final você tem planner. Aqui, ó. Né? Que você coloca o mês também, não tá um plano, janeiro, fevereiro, março, abril, não. Você faz do seu jeito, um lembrete, tá? Que são aqui do lado, os lembretes, ó, espaço para lembretes. Eu achei ótimo. Eu achei top. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferenciada. Aí você vai ter João, tal, né? E você vai ter uma boa ideia de dois livros da Bíblia, que é Lucas e João. Para quem está começando, João é top das galáxias. Se você está começando agora, devocional, dose bíblica da Sancto. Tem para vender aí na Amazon, depois eu deixo o link aqui embaixo. Outro também que eu achei muito legal, esse aqui, ó. Tá vendo? Mas não é uma devocional, é um estudo, bororó. Mas ele vem, gente, tem a proposta, acho que eu mostrei no canal, mas o vídeo não tá mais, tá? Então, ele vai falar que tem uma apresentação, é um livro. Ele, aqui, ó, fala do autor, né, o Matthew Henry. Esse aqui, tá, meu inglês é aquela coisa, não repara. Matthew Henry, deve ser assim que fala. Aí ele vai mostrar que o Antigo Testamento, aí ele vai dar umas doses aqui de princípio da criação, que é o estudo 1. O 2, o pai e seu filho, que é o período pré-patriarcal. E assim ele vai mostrando, sabe? E tem espaço aqui para anotações. É assim uma espécie de estudo / devocional. Achei muito bom. Ele é muito bonito, ó. Ele é todo dividido. Como é que eu vou fazer, ó? Tá? Ele é todo dividido aqui. Aqui nós temos um reino, aqui é o período de reinado e assim por diante, tá? Ele vai ter divisões coloridas aqui, ó, para cada período. E aí depois tem o panorama do Antigo Testamento, mapas, tabelas, ilustrações, diagrama, cronologia de profetas, introdução às epístolas e tal e coisa. Não acho que seja um de estudo, porque de estudo, para mim, é um negócio mais assim, é tijolão, tá? Isso aqui sim é de estudo. Aqui tá falando sobre de Gênesis a Deuteronômio. É maravilhoso. Recomendo, tá? É comentário bíblico adventista. Nossa, foi show de bola aqui de Gênesis, muito bom, tá? Então, ele é desta grossura, e vem versículo por versículo, tá? Eu recomendo. Mas como a gente tá falando de devocionais, isso aqui é um estudo / devocional, tá? É bonzinho, ó. Ele, ó, aqui é a lombada dele, tá vendo? Que essa aqui é da Pão Diário, ó que legal, do Pão Diário também, ó aqui, ó. Todo dourado aqui, né? Ai, que bonito. Dentro, ó, a folha de guarda, que lindo, tá? E é capa dura, tá? Aquele da Sanctum que eu mostrei também, ó, capa dura. Eu gosto da capa dura porque na estante fica mais bonito e demora mais para estragar, né? É isso aí. E aqui, né, não é capa dura, é capa comum mesmo, mas parece que tem desse aqui capa dura também, se eu não me engano, deve ter. Eu não tenho tantas devocionais, até porque devocional você tem que se dedicar o ano inteiro, né? Então, se você fica com 1 milhão de devocionais, fica difícil de você administrar. Tem livro aqui que eu usei mais, tem livro que eu usei menos, mas maravilhoso, né? E eu tenho as devocionais que elas estão mesmo no Kindle, né? Que eu acho mais fácil. Não acumulo, eu gosto mais, assim, de livros de estudo. Eu sou mais da área do estudo, não é tanto da devocional. Mas eu tenho algumas devocionais e essas daqui são as de 2025, tá bom?
Aí você vai decidir qual é a sua devocional de 2026. Você quer usar café com Deus Pai? Com Deus. Você quer usar café com Deus Pai? Pode usar, não há problema algum. Apenas que, se você quiser, assim, uma informação mais, procura aí, né, pesquisar, ó, né, que você vai aprofundar e é muito gostoso. O que eu gostei no Café com Deus Pai foi isso, que eu vi o que foi escrito, eu fui lá na Bíblia, e eu fui lá nos estudos e peguei, né, meus livros aqui de estudo, peguei também livros do pastor Hernandes Dias Lopes e tudo mais, e fui dando aquelas, né, aquele upgrade aqui no livro, porque senão fica só no superficial, fica muito superficial, né, você fica só no raso mesmo. Então, você quer buscar uma coisinha a mais, você tem que ver sites que sejam bons, pegar livros, se você tem livros, dá uma pesquisada no livro, tal e coisa, e aí você aprofunda. E a hora que você aprofunda, meu irmão, minha irmã, ó, o céu treme, porque é muito bom. É muito bom quando você se aprofunda. Então, é isso. E eu gostei bastante, né? O forte também fica muito naquela pegada, né? Como é que fala? Versículos aleatórios, tá? Já que é versículos aleatórios, é bom, não é ruim não. Se for comprar, é muito bom, mas não vai ter espaço para você escrever nada, não vai ter muita coisa aqui não. É bom sim, tá? Tem uma oração, tem uma palavra aqui para você, mas não tem espaço. Aí você tem que fazer esse com um caderninho, tá? Senão não vai dar muito certo não. E esse dose bíblica, se fosse da nota mesmo, 10 de 10, esse aqui seria 9. Muito bom, gostei bastante. Por que que não é 10, né? 10 assim... Tem uma aí que a gente até classifica como uma das melhores, mas eu não tenho fisicamente para te mostrar. Vou deixar aqui uma foto, que é o solo, tá? Tá o mesmo preço de um novo desse, até mais barato, eu acho, tá? Até mais barato e é bem mais profundo. Tem muito mais interação, faz você pensar, não é só o pensamento do autor, mas também vem o seu. Faz você pesquisar alguma coisa, eu acho que você interage muito mais no solo, tá bom? É isso. Minhas dicas são essas aí. E só. Até a próxima, se Deus permitir.